No último final de semana, o Partido dos Trabalhadores realizou um encontro em Teresina de liderança. Você acompanhou aqui no Jornal Dia News, inclusive, a presença de nomes como o senador Humberto Costa, presidente nacional da sigla, e vários outros nomes representativos do partido. Durante esse evento, algumas lideranças do PT fizeram críticas a membros do partido, parlamentares do partido, que têm se aproximado do senador Ciro Nogueira, principal nome da oposição a nível estadual. Entre os nomes que foram alvo dessas críticas está o do deputado federal Florentino Neto, que voltou a rebater as críticas que vem sofrendo por parte dos membros do seu partido, o PT. Acompanhe. Aqueles que façam política entendendo que a política é uma arte em que você tem que dialogar com todos. E eu vejo que às vezes falta às pessoas essa capacidade de dialogar, de ouvir o outro, de entender, compreender e construir com o outro. E se nós estamos num sistema democrático, a única alternativa que nós temos é o diálogo. E eu, como prefeito, como vice-prefeito, como deputado, eu não abdico da capacidade de diálogo. Eu dialogo com todas as forças, convivo com todos, e isso não é sinônimo de perder a coerência política nem a fidelidade ao partido. É simplesmente que, na minha compreensão, na democracia, nós temos que proceder dessa forma mesmo. Aí, deputado Florentino Neto, mais uma vez rebatendo as críticas que sofre de aliados. Diz que é fiel ao PT, é filiado ao partido desde 1990. Rebateu, inclusive, algumas figuras do PT que chegaram após ele, viu? João Magalhães e Ezequiel, deputado, garantiu fidelidade. Diz que uma coisa é a relação pessoal dele com o senador Ciro Nogueira e com outros nomes, e a relação, inclusive, do ponto de vista administrativo, né, de buscar recursos, parcerias. Outra coisa é a relação política. Para o deputado, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, João? É até bom, importante lembrar também, como a gente vem observando, no final do ano passado, quando havia aqueles burburinhos de uma possível aproximação do Progressistas ao presidente Lula, aos partidos ali a nível nacional, o deputado federal Flávio Nogueira foi um dos primeiros a dizer que o Progressistas, partido da oposição, seria bem-vindo. Ele falou, foi bem enfático nesse sentido de que, apesar desses atritos que aconteceram, principalmente após a saída de Ciro Nogueira da base governista pelo ano de 2019, 2020, ele disse que não teria nenhum problema do senador Ciro Nogueira se reaproximar novamente aqui do Palácio de Karnak, desses aliados. Até mesmo ele disse que quanto mais pessoas forem pró-governo, pró-melhorias aos piauienses, isso segundo ele, à época, ele disse melhor ainda. Mas aí o que a gente observa é que ele continua com essas aproximações ao senador Ciro Nogueira, então não descarta de forma alguma essas alianças que acontecem aí, principalmente nessas cidades, nos municípios do interior piauiense. Então, de certa forma, como a gente vai observando, é isso. O que acontecem, sim, é bem salutar essas alianças políticas partidárias entre o Partido dos Trabalhadores e também os progressistas nas cidades do interior, até mesmo por conta da aliança histórica que já tiveram aí anos anteriores, mas acabou, então, tendo essa ruptura abrupta nos últimos 5 anos. Então, a partir de agora, eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, né, essas argumentações do deputado federal Flávio Nogueira, até porque a deliberação do governador é essa, de não abrir mão desses dois candidatos, Marcelo e Júlio César, ao Senado Federal, e justamente esse apoio dos parlamentares, esses correligionários da base governista, que também vão ter que endosar essas argumentações do governador Rafael Fonteles, ou seja, realmente levantar essa bandeira da base governista e, de certa forma, tentar aí minimizar essas alianças que acontecem nos municípios do interior. Eu acho que vai ser esse uma missão muito difícil do governador Rafael Fonteles, tentar medir, fazer essas análises de se está acontecendo essas alianças ou não, mas aí vai caber então aos próprios deputados federais e também deputados estaduais piauienses seguir a recomendação do governador, que a partir de agora é essa, de dar sustentação a esses dois aliados do Palácio de Karnak ao Senado e também, em razão também para não deixar deliberado, né, na verdade debandado, assim, livre a esses prefeitos piauienses a votar em quem bem entender isso que está acontecendo no interior piauiense. O deputado Florentino tentou ali sair pela tangente, né, falando em diálogo, mas do ponto de vista pragmático,
há, de fato, no Partido dos Trabalhadores, essa dúvida sobre o impacto político, vamos dizer assim, da relação entre o deputado federal Florentino Neto e o senador Ciro Nogueira. Os dois, de fato, são amigos pessoais, têm uma relação política que todo mundo conhece, foram aliados quando o Florentino foi prefeito de Parnaíba. Depois, é bom lembrar que Florentino Neto chegou à Secretaria de Estado da Saúde, não por indicação de Ciro Nogueira, mas com o aval e a simpatia dele à época. Então, claro, o deputado cumpre ali um discurso protocolar, dizendo que é fiel ao PT, que não abre mão de dialogar com todo mundo, mas os petistas, e principalmente a galera ali do PSD, do deputado federal Júlio César, sabe que essa relação de Florentino com Ciro Nogueira pode muito bem, né, ter ali uma aliança política, nem que seja nos bastidores. É sobre essa possível aliança de bastidor que incomoda, né, que traz incômodo aos nomes mais petistas, assim como também ao núcleo da base do governador Rafael Fonteles. É o mesmo discurso que a gente ouviu, por exemplo, de Fábio Xavier, deputado do Partido dos Trabalhadores, que se reuniu com Ciro Nogueira e outros políticos, alegando exatamente essa relação pessoal dele com Ciro Nogueira, mas o que alguns petistas sempre levantam a questão, principalmente o presidente do partido, João de Deus, como não poderia ser diferente, é exatamente de que essa relação que eles afirmam ser apenas pessoal, de amizade, de diálogo político, na verdade, impacte no voto, impacte na relação, né, política entre alguns membros do PT e o senador Ciro Nogueira. Isso tem muito a ver, inclusive, com o destaque que a gente vai trazer daqui a pouco.